Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. E eu quero, de coração, agradecer a todos vocês que diariamente estão aqui comigo, rezando, refletindo, meditando a palavra de Deus e buscando entender o que é que Deus quer nos falar hoje, para o agora da nossa história. Quero convidar vocês a curtirem esse vídeo, comentarem, compartilharem. Quem me acompanha também lá no YouTube pode se inscrever, ativar o sininho para receber todos os vídeos que são postados aqui diariamente. Acompanhe comigo agora, abra a sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11 a 18. João 10, 11 a 18. E nós vamos meditar a partir do versículo 11 que diz: Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós meditamos no domingo passado exatamente sobre essa imagem de Jesus, o bom pastor. Essa imagem de Jesus como o bom pastor era muito admirada pelos primeiros cristãos. Todos nós sabemos que o cristianismo nasceu e as primeiras comunidades, porque eram perseguidas, elas se reuniam nas catatumbas. Então, existem nas catatumbas lá a imagem do bom pastor, que simboliza o próprio Cristo. E eu sempre gostei muito dessa imagem de Jesus como o bom pastor. Lógico, nós não conhecemos muito bem essa cultura do pastoreio. Aqui no Ceará, onde eu moro, a gente conhece mais o vaqueiro com o gado, mas lá no contexto de Jesus era muito comum a prática do pastoreio. E aí Jesus vem nos explicar que existia dois tipos de pastor. Existia o pastor que era bom, existia o mau pastor, que era o mercenário. E como é que a gente podia saber se um pastor era bom ou ele era mercenário? O mercenário era aquele que cuidava das ovelhas apenas por dinheiro. Ele não estava preocupado pela ovelha em si. Ele estava preocupado no pelo da ovelha, a lã da ovelha. Ele estava preocupado na carne da ovelha. Ele estava preocupado no leite da ovelha. Então, para ele, se chegasse um lobo, ele não iria se arriscar. Ele iria embora e a ovelha com certeza iria perecer, porque a ovelha é um animal indefeso. Ela não tem capacidade de se defender. Então, o lobo iria chegar e iria fazer a festa. Se fosse o bom pastor estabelece com a ovelha um elo de carinho, de afetividade, de cuidado. Eu posso até dizer de amor. Por quê? Porque o pastor, ele conhece cada ovelha. Podia ser 100 ovelhas. Ele conhecia cada uma pelo nome. E interessante que diz que não somente ele conhecia as ovelhas, mas as ovelhas também o conheciam. Então, quando o pastor falava, elas ouviam e seguiam a voz do pastor. Quando o pastor chamava, elas seguiam o pastor. Existia esse elo afetivo entre o pastor e a ovelha. A ovelha conhecia o cheiro do pastor. Eu não sei se vocês já viram, eu acredito que sim,
Existe aquelas imagens do pastor que colocava a ovelha aqui, né? Aqui no cangote, né? No pescoço. E aquilo fazia com que a ovelha sentisse o cheiro do pastor, aprendesse, posso dizer assim, instintivamente, o cheiro do pastor. E ela não quisesse mais se afastar dele. E é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje. Essa intimidade da ovelha com o pastor. Eu já falei aqui em um outro momento. A ovelha é um animal teimoso. A ovelha é um animal tonto, desnorteada. Se ela sai do rebanho, se ela entra por uma vereda, se ela se perde, ela vai perecer, porque ela não sabe voltar. Se ela cai numa pocinha de lama, ela vai ficar tateando ali até morrer. Se ela se envolve num espinheiro, ela vai ficar berrando ali até morrer. Ela já disse, ela não é capaz de se defender. Então, a ovelha é um animal muito vulnerável. Se o pastor não for atrás buscar, se o pastor não se preocupar com ela, ela com certeza vai perecer. Então, não é à toa que Jesus diz, eu sou o bom pastor e nós somos essas ovelhas. Eu queria aqui refletir com vocês exatamente isso. Essa dependência da ovelha pelo pastor. Da ovelha pelo pastor. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos ser dependentes totalmente de Jesus. Ouvir a voz do pastor, seguir o pastor, sentir o cheiro do pastor, querer estar nos braços do pastor. E como é que a gente faz isso, Frei? Exatamente, estando próximo ao pastor. Cuidado, é facinho a gente se desviar, a gente sair do rebanho e tomar uma vereda que muitas vezes nos leva para o mal. Por que nos leva para o mal? Porque nos leva para distante do pastor. E aí é tudo que o lobo, que é simbolizado aqui como o próprio demônio, como o próprio inimigo. E é isso que ele quer, nos desviar, nos tirar do rebanho, nos tirar do redil, nos tirar dos braços do pastor. E Jesus não desiste de nós, Ele vem ao nosso encontro, Ele vai nos procurar, Ele faz de tudo para nos achar. Tem uma música muito bonita da Toca de Assis, uma música antiga, mas que eu gosto muito, que diz assim: a ovelha sou eu, e não conheço outra voz a me chamar. É muito linda essa música porque nós nos reconhecemos como ovelha e precisamos sempre ouvir a voz desse pastor amoroso que é o Cristo. Então, quero dar um conselho do Frei: não queira sair de perto do pastor. Queira estar sempre aos cuidados, né, desse divino pastor que tanto nos ama. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Muito grato pelo carinho de vocês.